bom, pessoal da SAESC? Eu sou Gabriel Linhares, assessor da JB3 Investimentos, e essa é a Malu. Oi, pessoal da SAESC, tudo bem? Eu me chamo Malu, estamos na nossa terceira aula e hoje a ideia vai ser a gente conversar um pouquinho sobre investimentos financeiros. Ótimo. Então, nessa última aula da trilogia, a gente vai entrar em algo mais técnico aqui, ver algo um pouco mais que não está tanto no nosso dia a dia, né? Mas vai fazer muita parte na hora de a gente fazer a tomada de escolha, né? Tomar a nossa decisão para qual caminho que a gente vai seguir. Eu acho que é bem importante ter esses conceitos fixados exatamente porque na hora de que o assessor de investimentos, na hora que o gerente do banco te oferecer algum produto, tu precisa entender o que está acontecendo, tu precisa fazer o discernimento, por que um IPCA, o outro é CDI, o que é Selic, qual que é a vantagem de um pré-fixado, qual que é a desvantagem, se é renda fixa, o que é uma ação. Claro. Né? E às vezes essas dúvidas permeiam muito a nossa cabeça e às vezes a gente fica inseguro de tomar uma decisão relacionada a investimentos. Então, assim, o que a gente vê, a falta de conhecimento às vezes nos deixa na inércia ou tomar algumas decisões que não são bem corretas e o que a gente, enfim, busca para o nosso planejamento financeiro. Claro, e o objetivo dessa aula também não vai transformar ninguém em um especialista, mas vai te fazer argumentar contra qualquer recomendação, qualquer direcionamento que algum desses profissionais vai te levar a fazer, né? Não também duvidando nada do tipo, mas é sempre importante a gente entender o que está acontecendo hoje na nossa posição, por que aquele mês a rentabilidade foi muito boa, por que naquele outro mês onde o mercado às vezes mandou, às vezes o CDI foi muito baixo, às vezes o IPCA não ajudou a parte da renda fixa, o que aconteceu. Então acho que o que a gente pode falar hoje, Malu, é sobre a Selic. Vamos começar isso. Acho que a ideia é a gente começar primeiro pelos termos do mercado, para depois aí sim a gente entrar um pouquinho nos produtos. Então acho que começando pelo termos de mercado, acho que o primeiro a gente pode introduzir que é a parte da Selic mesmo, que é a nossa taxa básica, né, de juros da economia. A Selic, ela na verdade é a nossa meta da taxa de juros, que é decidida pelo Copom, que é o Conselho de Política Monetária, tá? Então, assim, só para a gente ter uma noção histórica do que foi essa Selic, hoje ela é o principal balizador para o CDI, que é uma taxa que a gente vê falando 100% CDI, 200% CDI, mas nunca entende muito bem onde está por trás desse CDI. O que é o CDI, né? Exatamente. E também é bem importante a gente entender esse histórico, como eu estava falando, lá em 2014, por exemplo, no governo Dilma, a gente tinha uma Selic a 12%, 14% chegou, então a gente tinha talvez alguns CDBs que rendiam 17% ao ano. Sim, era muito bom. Então nosso ministro atual da Economia fala que era a época dos rentistas, porque era muito fácil ganhar dinheiro. Então assim, você colocava 100 mil no banco, no final do ano tinha 114, 115. Em contrapartida, para o empresário, isso não era muito interessante, porque ele pensava, poxa vida, para que eu vou abrir um negócio se eu posso botar meu dinheiro no banco e ter 14% ao ano garantido? Então, era muito fácil naquela época. Hoje o cenário mudou. Então, eu acredito que você que está nos assistindo já ouve muito mais sobre bolsa de valores, sobre ações, fundos multimercados, justamente por isso, porque hoje está difícil ganhar dinheiro, né, Gabriel? Exatamente. Acho que também, além disso, que a gente pode falar na questão de CDBs, também o Tesouro Selic é o principal, enfim, ativo de liquidez do mercado hoje. Fundos de investimento, institucionais, até mesmo fundos internacionais, pessoal que tem gestora lá nos Estados Unidos, enfim, eles acabam comprando nossos títulos exatamente porque é algo extremamente líquido e tem uma taxa de juros muito mais atrativa do que lá, né? Hoje, é claro, nossa taxa Selic está em 2%, então isso significa que a gente está, hoje, isso é a mínima da taxa de juros historicamente, então os empréstimos ficam mais baratos, em contrapartida a renda fixa vai render um pouco menos, atrelado ao CDI, os pré-fixados também são um pouco menor, mas uma alternativa que a gente tem para isso, por exemplo, é o IPCA, que a gente pode também falar que hoje é o principal índice de inflação que a gente tem no país. Ele é calculado pelo IBGE, então, Malu, por favor, fica um pouco mais à vontade, que eu sei que o IPCA está bem no teu dia a dia. O IPCA, então, é o nosso índice que mede a inflação. Como o Gabriel falou, ele é calculado pelo IBGE, né? Geralmente pega famílias de 1 até 40 salários mínimos.
Então, a partir disso, avalia o consumo dessas famílias. Então, são alguns estados, né, que compõem esse... Eu acredito que são em torno de 18 estados e Distrito Federal, ou 20 Distrito Federal. Então, assim, é interessante que a gente consegue ver como é que foi a inflação no período. Então, por exemplo, hoje, né, falando agora cenário de março de 2021, a gente está vendo que o preço da gasolina subiu bastante. Então, assim, tudo está subindo muito, né? Falando... Então, isso tudo é o quê? É realmente a inflação que está aumentando. Então, por exemplo, 100 mil hoje não vai comprar o que 100 mil compra amanhã. Então, a ideia, quando a gente faz nossas projeções de planejamento financeiro, de longo prazo, é buscar taxas acima da inflação. Porque eu sempre digo para os meus clientes, olha, se eu disser para você, daqui 10 anos você vai ter R$1 milhão. De nada adianta daqui a 10 anos meu cliente ter R$1 milhão que compre, sei lá, 700 mil. Ele tem que ter R$1 milhão que vai comprar R$1 milhão lá na frente. Então, assim, a gente tem sempre que cuidar com a inflação. Então, é muito comum, às vezes, até no meu próprio banco, eu vejo assim, coloque R$200 por mês que você vai ter R$1 milhão quando você tiver 60 anos. Aí, quando eu faço essa projeção, eu vejo que, na verdade, é nominal. Ou seja, a taxa real mais a inflação. Então, também não vai me resolver. Agora, quando a gente traz para juro real, né, o cenário muda um pouquinho. Talvez eu vou ter que acumular não 200, talvez 400 para garantir aquele R$1 milhão. Então, isso tudo é interessante a gente olhar, né? Acho que só te complementando também, Manu, a gente tem uma gama de índices de inflação pelo Brasil, IGPM, enfim, INCC, diversas terminações, mas eu acho que o IPCA ele hoje é o mais interessante exatamente porque ele pega muito essa parte do varejo. Perfeito. O consumo das famílias, não entra muito no mérito de empresas, de aluguéis, assim, tão pesado. Então, assim, é algo que está muito mais palpável para o nosso dia a dia. E acho que é algo bem legal da gente falar também, que hoje a gente tem a taxa de juros real negativa. O que isso significa? Hoje a Selic ela está em 2%, mas a nossa meta de inflação é de 4,5%. E a gente sabe que com a retomada do crescimento econômico pós-pandemia, essa inflação de 4,5% tende a ser também um pouco maior. Então a gente tem hoje uma perda aqui praticamente de 3% ao ano. Né? Então hoje assim, o investimento às vezes que está ali te dando 115, 120 do CDI, ainda assim é menor do que a inflação. Exato. Então por isso que a gente tem que cuidar bastante nesse momento econômico que a gente se encontra com a alocação que a gente faz. Então, assim, se você faz o seu planejamento financeiro, se você está querendo olhar para isso, cuide muito bem dos seus investimentos. Porque hoje a questão da inflação, por isso que a gente fala muito, né? Tem vários artigos, a poupança está negativa, a poupança está negativa. Exato. É isso, a inflação está maior do que a nossa taxa de juros. Isso, acho que foi a primeira vez que aconteceu, né, no Brasil, cenário de país desenvolvido, então é algo que, na nossa percepção, não deve continuar por muito tempo, né? A gente já está com uma pressão nos juros da nossa economia, mas por enquanto, e assim que deve ser pelos próximos meses, a gente tem que se atentar bastante a isso. Exatamente, e assim, não só a questão dos investimentos mudam, mas também o poder do brasileiro se financiar também. Sim. Então a gente olha ali uma Selic de 2 para 2,75, talvez o empréstimo, o financiamento que tinha um custo efetivo de 8% passa para 9%, passa para 8,5%. Então é sempre bem importante a gente entender também como vai funcionar. Agora, Manu, que a gente já deu uma contextualizada assim, sobre o cenário, eu acho que vamos entrar algo mais prático assim, para a gente, que vai estar dentro do nosso dia a dia, que vai estar dentro da corretora, vai estar dentro do banco, que é o CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. Acho que uma exemplificação que tem bem legal é a questão dos bancos, né? Hoje os bancos eles não podem acabar o dia com mais saídas do que entradas. Tá? Saques e depósitos. Exato, exatamente. Então ele não pode basicamente emprestar mais do que ele recebeu. Mas chega no final do dia o banco A ficou devendo 1 milhão. Mas o banco B não teve tantas movimentações, teve mais aportes e acabou ficando com esse 1 milhão de saldo positivo. Para esse saldo se equalizar, vamos dizer assim, o banco B vai emprestar para o banco A durante um dia e vai gerar uma taxa de juros, que é o que a gente chama do CDI, né? E esse CDI, ele é basicamente um espelho, tá? Não dá para falar que vai ser exatamente, porque tem sim umas oscilações, isso não acontece só no Brasil, em todos os países, a gente pode dizer assim, do referente à Selic.
Então, assim, acho que até tu pode dar um exemplo hoje como está o nosso CDI. Até quando o Gabriel falou ali da questão do CDI, então quando a gente pensa em CDI, a gente tem que pensar logicamente em Selic, né? Então, se hoje a Selic está 2%, se a gente tiver um investimento que entregue 100% do CDI, esse investimento está entregando 1,97, 1,96, não 2%, né? Porque ele sempre rende um pouquinho a menos. Mas assim, para facilitar a compreensão da gente que está assistindo aí, quando a gente fala, pô, o teu investimento está entregando 100% CDI, hoje, em março de 2021, ele está te entregando basicamente 2% ao ano, né? Eu acho que o legal, assim, Malu, é que essas oscilações, tá, da Selic, vão ser repassadas para o CDI e para aquela aplicação que tu tinha do banco, que é atrelado ao CDI, ou então até mesmo da corretora, vai também sofrer essas alterações. Verdade. Então, um aumento de uma Selic, a gente sim vai ter um aumento na rentabilidade diária do teu CDB, na tua letra de câmbio, enfim, daquele fundo de renda fixa que a gente tem hoje, né? Inclusive até no que não é só investimento, como as dívidas, né? Financiamento. Exatamente. Então, assim, toda alteração em taxa de juros e tudo mais acaba refletindo em todas as decisões relacionadas a dinheiro. Então, hoje, assim, pegar um crédito tá mais barato do que se a gente comparar pegar o crédito no governo lá da Dilma. Então, essas são coisas que a gente tem sempre que ponderar, né? O mercado de renda variável, por exemplo, fica mais atrativo Muito com a mais. taxa de juros, não só porque as pessoas acabam tendo mais apetite ao risco, né? Porque a gente pensa, pô, vou ganhar 2% ao ano dentro do CDB ou investir num banco, no Itaú, no Banco do Brasil, que vai me dar 5% de dividendos ao ano, 6% de dividendos ao ano. Então, assim, tem sempre essa contrapartida, mas também a bolsa é formada de empresas e essas empresas precisam se financiar. Sim. Então, uma taxa de juros mais baixa significa um financiamento mais barato para as empresas, né? E quando a gente consegue, vamos dizer, rolar a dívida mais barato, acaba que o faturamento pode ter um impacto maior, enfim, diversos parâmetros do mercado vão sofrer essas alterações. Exato. E acho assim que toda essa... Bom, a gente falou bastante, né, sobre, acho que termos do mercado, Selic, IPCA, CDI, é super importante que você que está nos assistindo tenha conhecimento, porque tendo conhecimento você toma a sua decisão frente ao investimento muito mais fundamentada. Exato. E agora acho que a nossa segunda parte aqui da nossa aula é a gente falar um pouquinho sobre produto, porque produto também eu acho que é um tema bem interessante, né, Gabriel? Não, bacana, Malu. Acho que a gente pode começar pelo aquele primeiro passo que o investidor dá, de sair da poupança, de sair da conta corrente ou até mesmo do dinheiro guardado no colchão para a renda fixa. Né? Acho que a gente sempre tem aquele primeiro CDB com aquele primeiro passo, com aquele CDB de resgate diário. Ou o RDC, né, que também é uma opção que tem em algumas cooperativas também. Exato, como por exemplo o Unicred, enfim, demais instituições. Eu acho que, assim, o primeiro contato que a gente vê um CDB rendendo 115% do CDI, muita gente fica, o que é isso, né? O que está acontecendo? Então, eu acho que dá para a gente sempre pensar que 150% do CDI vai ser 3% ao ano hoje, né? Olhando por esse lado. E ainda um pouquinho menos que a nossa inflação, né? Exatamente. Porque eles percentual bastante, né? Então, a gente via muito tempo atrás, por exemplo, 150 CDI era algo fenomenal assim, né? Nem tinha muito, né? Exato. Tinha que ter muito risco dentro da carteira, mas hoje isso já não é. Falava-se até muito tempo, não muito tempo atrás, alguns meses atrás, que o CDI, se continuasse baixo, ele ia deixar de ser um balizador do mercado. Mas ainda com essa retomada do aumento, ele está ainda bem em uso, né? Mas assim, entrando mais no detalhe da questão da renda fixa, Malu, eu acho que quando a gente pensa em renda fixa, quando a gente pensa num CDB, numa debenture, num título público, acho que a gente pode anexar isso muito à questão de uma dívida, né? Quando a gente está comprando uma renda fixa, a gente está financiando algum projeto. Então, numa debenture, por exemplo, a gente está financiando o projeto de uma empresa. Legal. Quando a gente compra um CDB, a gente está capitalizando para o banco. Então, o banco ele acaba arrecadando recursos para fazer outros tipos de empréstimos, de financiamento, através de um CDB, Ou mesmo até pegar o
nosso recurso à vista e emprestar para outra pessoa que Exato. esteja precisando. Exatamente. Através de um CDB, de um LCA, LCI, enfim, tem diversas ferramentas para isso. Quando a gente está comprando um título público, a gente está financiando o governo, né? Dizem que o título público é vamos dizer, o risco menor do país, exatamente porque se o governo não está te pagando, fica muito difícil alguma outra instituição tão sólida quanto isso te pagar. Eu digo, né, pensa assim, né, se o governo quebrar, pensa que Banco do Brasil, Caixa Econômica, XP, tudo que tem no mercado já quebrou antes, né? Exatamente, a gente tem essa esperança. Então, assim, eu acho que quando a gente olha na parte de renda fixa, o prêmio também está muito indexado a isso, né? Muita gente acha que renda fixa é aquele investimento reloginho, né? Que vai sempre pingando ali, mas na verdade a renda fixa também tem seus riscos. Sim. Né? Quando a gente compra uma debenture, por exemplo, a gente está financiando a empresa. Então, a gente precisa que aquele projeto em específico da empresa dê certo. Né? Seja de uma Brasil Foods, de uma JBS, Rodovias Tietê, tem diversos projetos que são financiados dessa maneira, dessas empresas que eu comentei. Então, assim, o investidor precisa que aquele projeto às vezes pague, e às vezes a gente vê uma taxa super atrativa, como a inflação IPCA mais 7%, mas a gente sempre tem que pensar que na contrapartida de que a empresa está se financiando muito caro também. Com certeza. Né? E aí eu acho que isso entra muito também na contextualização que a gente fez de quando a Selic aumenta, tem esse aumento no financiamento, isso também entra nessa parte, né? Então, assim, acho que o primeiro passo é sempre indo para um CDB, onde a gente tem a possibilidade de ser pós-fixado, que seria atrelado ao CDI. Perfeito. O pós-fixado e pré, que é atrelado ao IPCA, mais uma taxa, como eu falei, de IPCA mais 7, IPCA mais 4, enfim, tem diversas taxas, dependendo muito do prazo que a gente coloca, que a gente já vamos entrar também nesse assunto. E o pré-fixado, né? Que é quando a gente já tem uma taxa pré-acordada antes de investir. Então, a gente já tem uma previsibilidade maior, né, do nosso rendimento, que vai ser lá no final do período. Exatamente. Então, assim, hoje o que a gente está tendo de mais, vamos dizer, usual, é exatamente essas aplicações atreladas ao IPCA. Perfeito. Uma vez que a gente está protegido a uma demais oscilações do mercado. Mas por muito tempo foi o CDI e a mudança desses cenários pode ocorrer exatamente com isso, né? Eu acho que a gente pode trazer aqui algumas vantagens, por exemplo, do pós-fixado. O aumento na Selic vai te beneficiar. Perfeito. Pensa assim, poxa, eu tenho um CDB hoje que está me pagando 115 do CDI. Hoje o CDI é 2%, mas a gente sabe que isso não é sustentável para o Brasil. Então, supondo que a gente espere uma Selic aí de 3,5%, 4% no final do ano. Então, você já está ganhando 115 de 4, não é mais de 2. Então, o pós-fixado é interessante nesse momento também, exatamente, quando a gente espera uma taxa de juros um pouco maior. Exatamente. E quando a gente está pensando numa queda da taxa de juros, como foi, eu até dei um exemplo bem no início dessa aula, quando a gente está numa decadência na taxa de juros, né, está num ciclo de baixa de juros, de corte. Foi o que aconteceu nos últimos anos para cá. Exatamente. Mas olha, a gente assegurar no CDB, na LTN, que são os ativos pré-fixados. Por quê? Porque se a gente aplicasse, por exemplo, a 4, 3, pode ser até uns 5 anos atrás, a gente tinha taxas pagando 14% ao ano, 15% ao ano. Hoje a gente não encontra nada nesse sentido. Então, naquela época estava extremamente favorável, exatamente porque os juros estavam se desenhando para uma queda bem acentuada e a gente teria uma rentabilidade muito superior do que se a gente colocasse atrelado ao CDI. Perfeito. Que iria caindo cada vez mais, fazendo aquele gráfico assim, da boca do jacaré que a gente chama, né? A gente falou também disso Exatamente. E em contrapartida do IPCA, ele é muito interessante. Eu particularmente é meu favorito, assim, de estar segurada, né, pelo fato de não importa se a inflação foi 10, foi 8, foi 4, foi 2, pelo menos a gente está resguardado. Exatamente. Uma vez que também a gente tem essa parte pré-fixada, né? Porque a gente tem a inflação e mais os juros real. Juros real. Exatamente. É isso que a gente sempre diz, né? Por exemplo, poxa, se o meu objetivo é ter uma carteira que me renda IPCA mais 4, por exemplo, vou lá buscar uma renda fixa que me prometa isso, né? Exatamente. Mas algo que até a gente precisa entender
é que os títulos de renda fixa eles vão ser cada vez, vamos dizer, mais interessantes à medida que a gente vai aumentando o prazo. Né? É verdade. Então, às vezes, um CDB ali pagando o IPCA mais 3%, ele tem um vencimento até de 3 anos. Para a gente conseguir um IPCA mais 4, a gente tem que buscar um vencimento maior, de 5, 6, às vezes até um pouco mais, né? Depende muito. O título público ele ainda tem um prêmio ainda menor, né? Porque a gente entende que o risco é menor e provavelmente a gente vai ter que aumentar o prazo disso, né? Acho que para entrar no último detalhe, assim, as rendas fixas de bancos como CDB, LCI, LCA, a letra de câmbio, e eles têm a proteção do que a gente chama do FGC, tá? Que se a Malu quiser também falar um pouco sobre essa instituição. O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente aplica numa renda fixa, como essas que o Gabriel trouxe pra gente, a gente tem protegido até 200 mil por instituição financeira e 1 milhão no total. Então, por exemplo, vou investir no Banco Pan. O que a gente recomenda, geralmente? É 250 mil, 250 mil. 250 mil. Vou investir no Banco Pan, por exemplo. Então, vou lá, faço uma aplicação que seja de 200 mil para 5 anos. Supondo que no terceiro ano essa instituição quebrou. O que vai acontecer? O Fundo Garantidor de Crédito deve nos pagar em até 30 dias o valor que eu aportei, mais a rentabilidade obtida nesse período. Então, é uma segurança também que a gente tem. Então, acho que até falando um pouquinho do Fundo Garantidor, se eu não me engano, toda instituição financeira já deixa um percentual para lá, né? É um fundo gigante, né? Exatamente. Então, assim, é muito bacana porque existe uma cooperação desde o Banco Maior, do Itaú, do Bradesco, do Banco do Brasil, como também dos bancos que hoje não têm o mesmo tamanho deles, como o Banco Pan, BMG, Original, C6, que está ganhando bastante espaço. Então, assim, acho que é bem interessante também, além dessa cooperação, assim, de falar da questão do cliente se diversificar. Às vezes a gente está dentro de um banco e a gente tem R$1 milhão dentro desse banco em renda fixa e não se toca que se acontecer alguma coisa com esse banco e ele quebrar, a gente só está coberto a 250 mil. Perfeito. Em contrapartida, dentro de uma corretora, a gente consegue às vezes ter 5 emissores diferentes, colocar 200 mil em cada um e está 100% protegido. Pulverizado, né? Que é o melhor também. Hoje, assim, acho que o risco, né, a gente... Claro, a renda fixa tem risco? Tem, mas é muito raro um banco quebrar, né? Exato. Já teve alguns casos, assim, no passado, mas, assim, nos últimos anos eu não me recordo de algum, assim, para trazer também. A gente teve, acho que em final de 2019, a gente teve, início de 2020, a gente teve uma instituição que teve um problema, mas do mesmo jeito, antes disso tinha acontecido em 2012. Pois é. Então, fazia bastante tempo, em torno de quase 7 anos, né? Isso tudo por também medidas de segurança que a gente tem na economia, como índice de Basileia, que é quanto o banco precisa ter dentro do caixa para conseguir rodar essa operação, e demais funções que até mesmo o ministro da Economia acaba balizando essas referências. Tá? Então, hoje, assim, a gente vê como concluindo a parte de renda fixa, né? Que é um investimento super interessante. Eu digo que é o nosso primeiro passo, acho que o Gabriel pontuou bem, assim, de, poxa, estou saindo da poupança. Vamos buscar um CDB. Um CDB a gente tem uma previsibilidade maior. Você não vai ter dor de estômago, vai dormir tranquilo e vai conseguir uma rentabilidade muito mais expressiva do que hoje a poupança te entrega. Hoje a poupança, só trazendo um pouquinho, ela está rendendo 70% do CDI. Então, 70% de 2%, 1,4%. Então, assim, você deixar o dinheiro na poupança, ela te entrega ao ano somente 1,4%. Então, vamos buscar alternativas eficientes, alternativas melhores que te remunerem mais. Eu acho que a renda fixa é um ponto bem interessante. Exatamente. E eu acho que até pegando um pouco esse gancho, Manu, acho que dá para a gente começar com os fundos de investimento, que seria, vamos dizer, o segundo, às vezes terceiro passo assim, do investidor, que daí seria tu deixar basicamente na mão de um profissional. Perfeito. Né? A gente tem fundo de renda fixa, de multimercado, renda variável, quantitativo, tem uma gama muito grande dentro hoje do Brasil, né? Dentro dessa indústria que a gente chama. Né? Hoje eu acho que mais do que nunca a gente tem, enfim, uma gestora aí a cada esquina. Né? A gente vê corretoras com 700, 800 fundos disponíveis. Né? É que foi um movimento assim, muito
foi muito comum gestores de grandes bancos saírem para abrirem as suas gestoras. Então, esse movimento aconteceu muito. Hoje a gente tem diversos gestores que trabalharam em grandes instituições financeiras e que hoje, na sua gestora, está ganhando muito mais dinheiro do que ganhava lá como gestor no banco. Então, esse movimento aconteceu muito. E hoje, acho que, como o Gabriel falou, tem um universo de produtos, né, dentro dos fundos. Eu acho que é uma indústria também onde tem vários mitos e tabus, assim, acho que a gente pode falar dessa maneira. Porque, por exemplo, algo que a gente vê muito a mídia colocando, assim, como um todo, né? Não dá pra gente, eu acho que não tem como citar os nomes, assim, mas colocando como um empecilho ou como um ponto ruim a taxa de administração e performance. Né? Então, assim, a gente recebe diariamente clientes falando, pô, mas esse fundo tem 2% de taxa de administração, 20% de taxa de performance. Eu acho que mais do que nunca é bem importante a gente entender que todo resultado que o fundo divulgar, que todo resultado que o cliente for ver na hora de olhar a lâmina, é líquido desses custos. Então, assim, basicamente a gente pagando para algum gestor, para alguém mais experiente, mais qualificado, que vai estar em função disso, fazer a gestão do nosso recurso e conseguir bons resultados. Até assim, a gente brinca, né, que eu quero mais pagar performance, né? Porque eu quero que o meu gestor entregue um monte para que a minha carteira dê muito, entregue 10, 12% ao ano, para ele ganhar a performance dele. Então é um ganha-ganha, né? Exatamente, um ganha-ganha. Então, assim, quanto mais de rentabilidade aquele fundo te trazer, claro, ele vai aumentar a receita dele, mas vai estar aumentando a tua também. Né? Então isso é um ganha-ganha, como o Malu falou, muito interessante hoje dentro dessa indústria. E assim, os fundos hoje eles são muito úteis para principalmente aquele investidor que não tem tempo de olhar o balanço de uma empresa, de fazer análise, não quer se aprofundar demais dentro de um conteúdo. Por exemplo, eu venho do planejamento patrimonial, do planejamento financeiro. Exato. Eu prefiro terceirizar a minha gestão. Então, por exemplo, eu não sei comprar ação, não sei qual que é melhor. Então, poxa, eu vou lá, compro um fundo, que tem um gestor o dia inteiro olhando o mercado e compro via fundo. E fico tranquila, assim, não vou ficar sofrendo também, porque eu sei que ele está lá trabalhando. Exatamente. Até eu mesmo que estou nesse dia a dia do mercado, estou vendo papel, estou lendo relatórios, vejo os fundos como uma ótima, e tenho fundos hoje dentro da minha carteira, para exatamente diversificação. Perfeito. Né? O fundo de investimento, pelo tamanho que ele opera, ele tem a vantagem de ter acesso a produtos que o investidor comum não tem. Exato. Né? Então, às vezes, um investimento no exterior, às vezes uma operação com moedas estrangeiras no volume certo. Né? Então, tem toda uma questão profissional muito bacana. Eu acho que até para a gente daqui a pouco já entrar também no mérito de qual cada tipo de fundo, só falando também, contextualizando mais uma parte com Selic, CDI, algo que aconteceu recentemente dentro dos fundos de renda fixa foi diminuir essa taxa de administração. Né? A gente teve algumas notícias assim, bem impactantes de fundos de bancos grandes que cobravam 3% de taxa de administração com uma Selic a 2%. Então, nem o Tesouro Direto pagava taxa de administração nesse fundo, né? Então, assim, não justificava, né? Claro, com uma Selic a 14%, 15% se justifica, né? E assim, hoje isso está mudando, né? A gente vê os fundos com, às vezes, 0,5% de taxa de administração, 0,3%, enfim, também não dá pra geralmente, entrar no mérito, né? Quanto mais conservador tende a ser o fundo, né, menor tende a ser a taxa de administração. Isso, e muitos fundos conservadores não têm a questão da taxa de performance, isso porque não existe uma gestão super sofisticada, né? Claro, tem um gestor pensando muito por trás, fazendo uma questão uma estratégia muito boa, né, para entregar a rentabilidade que ele promete, né? Diversificado em CDI, inflação, em pré-fixado, ele sabe exatamente os pesos disso tudo, sabe o que tem por trás, muitas vezes, do que ele está investindo. Se for um fundo de crédito privado, ele está olhando dentro desse projeto da empresa, ele consegue observar, ele tem uma equipe para isso. Então, isso é bem importante também. Né? E acho que agora, assim, a gente vai trazer aqui na sequência um pouquinho aqui sobre os fundos, quais tipos de fundo que existem hoje, para trazer aqui, para facilitar o entendimento de vocês. Boa. Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar aqui no mérito de cada modalidade de fundo de investimento.
O primeiro aqui da nossa lista é um dos mais comuns, um dos mais conservadores, que são os fundos de investimento em renda fixa, tá? Eles precisam obrigatoriamente estar direcionado no mínimo 80% do recurso do patrimônio do fundo em títulos de renda fixa, sejam ele pré-fixado, pós-fixado, até mesmo atrelado à inflação, tá? Esses títulos de renda fixa podem ser direitos creditórios, FDICs, títulos de crédito privado como debêntures. A gente pode ter também CDB, LCA, LCI dentro desses fundos, tá? Eles tendem, de modo geral, um perfil bem conservador, como eu comentei. É mais para aquele investidor que realmente não quer deixar o dinheiro parado. Muitos desses fundos têm liquidez que a gente chama de D+1, que seria liquidez diária, pedindo resgate hoje, amanhã está na conta. Tem outros que são mais para o longo prazo, mas a ideia desses fundos é sempre ter um retorno superior ao CDI. Não extremamente superior, mas sempre dá aquele 110, 105% de CDI. Isso historicamente, tá? Tem alguns fundos que destoam um pouco dessa média, tanto para cima quanto para baixo. Ponto bem importante aqui, e que a gente vai ver também dentro de outras modalidades, é que a tributação para os fundos de longo prazo, que também são grande maioria dentro da indústria, a alíquota regressiva de imposto de renda vai de 22,5% até 15%, 15%, sendo de 22,5% até 180 dias aplicados, do 181 ao 360 é 20%, do 361 até os 720, que daria em torno de 2 anos, seria 17,5%, e acima de 2 anos a gente chega na alíquota mínima de 15%. Passando para o próximo tipo de fundo, agora a gente vai entrar na ideia dos multimercados. São os fundos que talvez mais ganharam a atenção do investidor pós-pandemia, tá? Isso porque eles são fundos de investimento que têm muita liberdade para fazer suas alocações. Ele pode estar comprado em dólar, pode estar vendido em juros, pode estar comprado em bolsa, pode ter renda fixa. Então, assim, e tudo isso ao mesmo tempo. Então, isso é uma modalidade bem importante para aquele investidor moderado ou agressivo que quer uma diversificação a mais na sua carteira, que quer, às vezes, um produto mais sofisticado. Então, assim, são produtos que hoje têm uma fundamentação teórica muito embasada na hora de montar a sua estratégia, e eles tendem, como assumem mais riscos, superar muito o CDI, né? A gente tem fundo que tem históricos de 270% do CDI, 300% do CDI, tá? Então, assim, é um fundo um pouco mais para o investidor moderado e agressivo, é um fundo que tem volatilidade, que podem ter meses que tem rentabilidade negativa. Tem muitos fundos mais arriscados, tem outros fundos um pouco mais conservadores, mas em geral eles funcionam dessa forma. A tributação, em sua grande maioria, tá? Isso que é bem importante, é igual da renda fixa, que vai de 22,5% a 15%, mas tem alguns fundos multimercados que eles têm a alíquota de imposto de renda igual a de renda variável, que chega a ser só 15% sobre o lucro. São algumas raras exceções, mas existem, tá? O gestor acaba ficando enquadrado na alíquota de imposto de renda variável por conta de uma alocação em específico em ações que a gente já vai entrar no mérito. Agora vamos para a parte de renda variável, fundos que investem em bolsa. Esses são os que no longo prazo tendem a render mais, tá? Isso também historicamente, se a gente pegar em torno de 2010 até 2021, boa parte dos fundos de ações superam o CDI, superam os fundos de renda fixa, superam os fundos multimercados. Isso porque aqui a gente tem uma das áreas mais arriscadas do mercado financeiro, que é a Bolsa de Valores, e quando a gente fala de risco, sempre uma questão de volatilidade. Então a gente sabe que são ativos que
num dia pode dar menos 2%, no outro dia pode dar mais 5%, depende muito do mercado. Eles são obrigados a estar comprados em cerca de 67% dos seus investimentos, caso seria 2/3 do patrimônio do fundo na Bolsa de Valores, podem ser em ações, em derivativos, em ETFs, mas eles precisam estar comprados na Bolsa, tá? A tributação para essa modalidade de capital é de 15% sobre o ganho de capital, tá? Bem bacana que existe essa possibilidade para alguns fundos multimercados, como eu tinha comentado na apresentação anterior, no slide anterior, onde esses fundos multimercados fazem uma alocação no final do dia semelhante ao do fundo de ações, tá? É uma estratégia um pouco mais complexa, mas existe. E isso é um benefício bem interessante. Aqui a gente também não tem o Come Cotas, que eu vou abordar um pouco mais tarde, e que ele acaba impactando tanto nos fundos de renda fixa, multimercados e também nos cambiais, que a gente vai ver daqui a pouco. O principal objetivo dos fundos de ações, além do alto retorno no longo prazo, é superar o índice Bovespa, que é o principal índice da nossa bolsa, tá? Então eles têm isso muito como um benchmark, como um comparativo, e boa parte dos fundos, principalmente os mais populares, superam o Ibovespa e bastante no longo prazo. Da Sesc, indo para a última modalidade que a gente vai ver aqui, seriam os fundos cambiais, tá? Esses que eles precisam estar totalmente alocados em recursos de investimentos cambiais, seja recebimento de cupom, variação de moeda, e tudo isso precisa ser regulamentado pela CVM também. A CVM faz a questão de sempre reforçar que vai estar sempre monitorando os fundos, se está tudo conforme as limitações impostas pela legislação, tá? Esse fundo também tem a questão do Come Cotas, é tributado de 22,5% a 15%, e ele é muito interessante porque boa parte das vezes eles são investimentos que acabam sendo uma proteção para a carteira. Uma vez que quando a bolsa cai, quando nossos juros acaba caindo também na parte de renda fixa, a gente tem uma valorização cambial. Então acaba também sendo uma estratégia muito interessante para proteção de carteira. Agora a gente já viu alguns casos aí dos fundos de investimento, a gente vai partir para algo que é, vamos dizer, o paraíso dos investidores agressivos, né? As ações. Né? Eu acho que uma coisa que a gente vê muito dentro dos blogs e que a gente sempre gosta muito de falar é que as ações são a menor parte de uma empresa. Né? Então, quando a gente vai lá na bolsa, lá no home broker, dentro da corretora, dentro do banco e compra, por exemplo, Petrobras, a gente está virando sócio dessa empresa, né? Claro, tem diversos tipos de operação, de fazer trade, um monte de coisa nesse sentido, mas basicamente quando a gente está comprando ação de uma empresa, a gente está virando sócio dela. Né? Então, eu acho que é bem importante toda vida quando a gente for comprar uma ação, seja para o curto, médio, longo prazo, a gente entender que empresa a gente está comprando, os riscos da operação dela. Pô, hoje comprar, por exemplo, Vale, o minério de ferro alto, com dólar alto, exportação sendo algo muito atrativo, é o momento da empresa. Mas as projeções para daqui a 5 anos é manter o dólar dessa maneira, é o minério de ferro continuar dessa forma. E é claro, não só pensar nos 5 anos, é o exemplo como se a aposentadoria do investidor fosse daqui a 5 anos. Né? Acho que é importante a gente conhecer bem a empresa que a gente está investindo. Às vezes tem cliente que acontece, né, com muita sede ao pote, né, começa a gostar do negócio, ganha uma ação, ganha em outra, mas acho que tem um risco muito grande aí envolvido, né? Exato, e a gente tem assim, até esses dias eu acho que um case bem interessante assim, que a gente já levanta e vai sempre acontecer, o mercado ele é muito imediatista. Né? As ações elas têm muita liquidez hoje, seja dentro do Brasil, lá fora muito mais ainda. Então, assim, a gente tem que qualquer notícia, qualquer burburinho dentro do mercado faz o preço ir muito para cima ou ir muito para baixo. Né? A gente teve isso
com Vale em Brumadinho, né? Não querendo entrar no mérito da tragédia, mas que a ação custava R$ 60, foi para 38, hoje está 100, né? Se em março de 2021, a gente não sabe, é bem importante a gente comentar essas datas. O que aconteceu na Petrobras, a interferência no governo que fez a empresa perder 20%, nada impede de que a empresa mostre resultados, venha privatizações, por exemplo, que é algo positivo na visão dos investidores para a empresa, e que a de 22 vá para 30, 40 reais, né? Então, assim, é bem importante a gente entender o que pode acontecer com a empresa quando a gente está comprando ela, se o cenário de taxa de juros baixo ou então o cenário de taxa de juros alto é atrativo para a empresa, se a questão da inflação, né? Agora a gente vai ter provavelmente alguns anos aí com uma inflação um pouco mais acelerada, quais empresas, quais setores da economia tendem a ganhar com isso, né? Então, assim, eu acho que é muito importante aqui mais do que nunca a gente estudar o que está acontecendo com o mercado, né? E também com a empresa que você pretende optar por investir, né? Ver se faz sentido no teu portfólio. E, de novo, assim, acho que batendo uma tecla, né? Ter a ajuda de um profissional sempre é importante. Porque eu digo a mesma coisa que eu, Malu, que trabalho com planejamento financeiro, me automedicar. Isso não é correto. Eu vou ao médico quando eu preciso. Então, assim, a mesma coisa para os médicos, para, enfim, todos os profissionais que não atuam diretamente no mercado financeiro, é buscar um auxílio profissional para que você, tente maximizar o teu retorno com o menor risco. Exatamente. E tá sempre de acordo com os teus objetivos. Isso é o mais importante. Sempre revisar se aquilo está de acordo com o teu perfil, se está de acordo com as tuas necessidades, né? Às vezes, assim, a gente tem lá 100 mil para investir, por exemplo, e é um investidor agressivo, só que precisa agora de liquidez, porque vai ter um projeto na empresa que vai, enfim, alavancar demais a produção, e não adianta a gente às vezes colocar em ações. Não. Porque aquele valor que às vezes é 100 mil pode ser 80 daqui a 6 meses e pode prejudicar todo o fluxo de caixa da empresa. Então isso eu acho que é bem importante a gente entender qual que é a dinâmica hoje desse investidor, né? Não é só perfil, é perfil também, mas é objetivos, é necessidade, qual que hoje é o caráter hoje desse investidor, o que ele está pensando para ele, né? E eu acho que um tema também bem legal e que viralizou, assim, a gente pode falar dessa forma, principalmente no final do ano passado, são os BDRs, né? Que é uma alternativa do investidor se diversificar em empresas internacionais, né? Os BDRs, explicando de uma maneira um pouco mais técnica, assim, são os recebíveis de empresas lá no exterior, que são negociados no Brasil, né? Então, tu não precisa fazer uma remessa de câmbio, não precisa declarar imposto lá fora, tu vai estar podendo comprar Facebook, Disney, Amazon, Apple, bancos americanos, bancos europeus, diversos ativos aqui dentro do Brasil, né? Então, facilitou muito, né? E acho que uma mudança também foi que os BDRs agora são acessíveis a todo o público. Exato. Então não precisa ter 1 milhão, não precisa ter 10 milhões, a gente pode comprar, nós investidores, pessoas físicas. Acho que tem um ponto um pouco de atenção, né, quanto à questão da tributação, acho que é importante. Se a gente tem um lucro ali, quanto que a gente tem que tributar, essa questão também é super interessante, estar bem cuidada e encaixada, né? A tributação, por exemplo, de ações é sempre 15% em cima do lucro. Mas no caso das ações e de alguns ativos específicos na renda variável, a gente tem isenção até 20 mil. Perfeito. O BDR ele já não tem esse vamos dizer, incentivo, né? Essa isenção. Então, assim, é bem importante a gente sempre entender qual que é a real necessidade de fazer esse investimento no exterior. Hoje a gente tem diversos fundos que fazem esse trabalho pra gente, né? Como eu também comentei. Às vezes tem investidor que também nem gosta de ficar pagando DARF. Então, poxa, vamos investir via fundo que também compra BDR, isso é possível também. Exato, e na hora do resgate do fundo, tu já tem o que a gente chama ali na cobrança na cabeça, isso, né? Que é na hora do resgate, já tem o desconto do IR. E passando para o nosso, acho que o último tópico, assim, dessa aula, né, Manu, são os fundos imobiliários, que ainda são, por muito tempo, os queridinhos da pessoa física, né? A gente vê dessa maneira, assim, porque os fundos imobiliários, até
se a Malu acho que vai querer entrar no mérito ali também na parte de planejamento patrimonial, mas os fundos imobiliários, ele nada mais é do que estar comprando uma participação de um imóvel, seja de um shopping, de um grupo de shoppings, de lajes corporativas, de galpões logísticos, de até mesmo recebíveis imobiliários, né, dívida de instituições que trabalham nessa parte. Então, assim, nada mais é do que comprar participação disso e tu vai recebendo os dividendos mensais, né? Por que a gente fala que é o queridinho, assim, e caiu bastante na moda, assim, no gosto, assim, do público? Os dividendos são líquidos de imposto de renda. Muito bom. Então, você ganha, às vezes, 0,5 ao mês, líquido. Exatamente. Não tem a dor de cabeça com inquilino, para quem tem imóvel. Não tem vacância, assim, Exato. né? Você não vai se preocupar com isso diretamente. Porque quando tem sócio de um shopping, poxa, se uma loja saiu, tudo bem, tem mais 98 lojas aí, né? Querendo entrar. Em vez de 0,5% naquele mês, tu vai ganhar 0,495, enfim. É um risco muito baixo. Vai estar muito mais pulverizado do que às vezes a gente tem um imóvel onde tem a questão de custo de obra, uma vacância compromete totalmente a tua receita. Eu gosto bastante assim da estratégia, Gabriel, até de fundo imobiliário também como complemento de renda, né? Exato. Então, quando as pessoas assim pretendem se aposentar e contam com a renda da aposentadoria, alguma outra renda eventual, ter a estratégia de um fundo imobiliário na carteira é muito interessante, que paga ali um dividendo mensal para você. Exato, essa dinâmica dele, por exemplo, é muito mais bacana assim do que uma ação, que vai te pagar às vezes dividendos trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Tem umas empresas que deixam só para no final do ano, enfim, porque tem sazonalidade, tem um monte de coisa que pode comprometer o fluxo da empresa. Então, assim, os fundos imobiliários, eles permitem essa dinâmica assim, muito mais simples, muito mais usual para os investidores. E, historicamente, né, eu acho que é bem importante a gente falar que nada é impossível pela frente, historicamente, eles têm muito menos volatilidade. Então, assim, enquanto a gente tinha bolsa lá em março, no desespero da crise em 2020, ali por conta do coronavírus caindo 48%, a gente tinha por conta a partir dos fundos imobiliários caindo 28%. Bem menos volatilidade. Exato. Então, assim, a gente tem, claro, a recuperação se dá um tempo muito mais curto, foi um setor da economia que sentiu bastante pelo lockdown e está sentindo até hoje, enfim, estamos ainda num processo de retomada, mas sim, é uma alternativa muito interessante para aquele investidor não tão agressivo quanto uma ação que pode sofrer uma volatilidade muito maior do que provavelmente ir para um BDR também, enfim. Então, e até para o investidor, de novo, vou bater nessa tecla, mas como um complemento de renda. Então, assim, você às vezes se vendo nessa situação ou próximo à aposentadoria, dá uma olhadinha nessa questão dos fundos imobiliários que se torna muito interessante para ter na carteira. Exato, né? O trabalho que a gente fala, assim, a questão é muito mais vantajosa do que às vezes tu pegar 200 ativos de renda fixa, um para cada mês, né? A questão da tributação, é claro, na venda de um fundo imobiliário é de 20% em cima do lucro, é um pouco mais agressivo que das ações. Mas, assim, eu acho que isso também ajuda muito na ideia de comprar os fundos imobiliários para investidores de longo prazo, né? Não ficar comprando e vendendo para obter lucro nessas variações, né? A gente tinha isso muito antes, né? Até tem um colega meu que também que trabalha com a gente, que daí eu será que é hora de vender o fundo imobiliário? Ele disse, Malu, só tá na hora de comprar, assim, né? Não é hora de vender. Então, assim, isso que é interessante, assim, e você vai recebendo esses dividendos e pode reinvestindo nos mesmos fundos. Isso é bem legal. Acho que só para também a gente concluir essa aula como um todo, né? A gente viu muitos conceitos, contextualizamos, vimos produtos e, assim, acho que a gente está tocando só na superfície. Isso. Né? A gente tem um universo muito maior de possibilidades do que a gente falou aqui, né? Dentro do próprio mercado de renda variável, dentro do próprio mercado de fundos, de renda fixa. Eu acho que um grande conhecimento assim, nessa aula é exatamente de quem está assistindo, do aluno, entender do que a gente está falando e de quando na hora de ele se deparar com as opções de alocação, na hora que ele for falar com um assessor de investimento, na hora que ele for falar com um gerente do banco ali para alocar aquele recurso, ele entender, onde o dinheiro dele está aplicado, quanto que o dinheiro dele vai render, se a estratégia atual
está realmente de acordo com o perfil dele, está no planejamento financeiro dele, se está no escopo da vida dele, né? A gente cansa, infelizmente, de ver investidores conservadores, muitas vezes em fundos super agressivos e que acaba tendo uma experiência muito ruim, né? E não entendendo muito bem essa parte, né? Quantas vezes a gente já ouviu que a bolsa é cassino, tem algo muito nesse sentido também. Mas, assim, é importante a busca do conhecimento, né? Com certeza. O conhecimento nos dá poder, né? O poder Exato. de decidir, poder de optar por o que é melhor para você. Então, assim, a gente espera aqui, né, no fundo do nosso coração, que tenha realmente ficado claro aí para vocês um pouco dessa parte. Para a gente aqui foi um prazer, né, trazer um pouco de conhecimento, assim, para um público tão legal que são os médicos, que a gente atende bastante. Então, assim, a gente quer cada vez mais enriquecer o conhecimento de vocês e esperamos, né, também que numa próxima oportunidade a gente se encontre aí de novo, de repente presencial, né, para a gente poder se conhecer melhor. E, de novo, eu me coloco aqui à disposição, acho que o Gabriel também. A gente está super à disposição, acho que é um assunto que vai gerar dúvidas e, assim, até mesmo a gente tem muita dúvida sobre diversos assuntos dentro desse universo, né? Até preparando essas aulas, a gente estava brincando que aprendeu muita coisa um com o outro, tinha muitos detalhes, às vezes, que a gente acaba passando por despercebido e acho que esse complemento está sendo bem interessante hoje dentro da JB3. Então é isso, pessoal. Acho que na sequência a gente vai trazer alguns cases também, trazendo um pouquinho da diferença assim, de a gente deixar um investimento que renda 130 do CDI para o investimento que entrega IPCA mais 2, para que vocês possam entender um pouquinho qual a diferença de acúmulo de capital, que é o que nesse momento talvez seja o mais importante aí para todo mundo também. Também de trazer o que vale mais a pena, a gente investir mais cedo numa taxa um pouco pior ou chegar lá já no final da carreira, começar a fazer os investimentos, enfim, o que hoje está mais fazendo sentido, né? Então, acho que esses cases também são bem interessantes. Agradeço demais o tempo de vocês, todo o horário despendido aqui. A gente sabe que não é um assunto muito fácil de a gente chamar a atenção, mas agradeço demais toda essa parceria que a gente está fazendo. É isso, pessoal da SESC. Então, até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Agora, pessoal, para finalizar essa primeira parte aqui dos cases, eu fiz um comparativo de fundos, tá? Através de uma plataforma. Nesse comparativo, eu busquei bastante ali a questão de ficar alocado na parte do que a gente viu nessa aula. Então, peguei um fundo de renda fixa, que é o Solis, o fundo multimercado, que é o Quantitas, que é o vermelhinho, o verde é o fundo cambial e o amarelo é o Constellation, tá? Que é um fundo de ações bem popular e a gente pode ver a diferença de oscilações dele, né? O fundo multimercado não oscilando tanto, o fundo de renda fixa não oscilando praticamente nada, sendo uma linha reta bem semelhante ao do CDI, que seria a linha preta dentro do gráfico, tá? Mas ele supera o CDI e vai descolando cada vez mais. Isso é muito interessante, sinal de que o fundo de renda fixa é bom, porque a gente vai estar ganhando acima da média da taxa de juros do mercado, que é o CDI. Além do mais, é algo que eu gosto bastante de chamar a atenção nesse comparativo, é que tanto no período de março do ano passado, o Quantitas e o Constellation foram fundos que sofreram bastante com a queda da bolsa, com uma volatilidade no mercado, enquanto a gente pode dar uma olhada que o fundo cambial, apesar de todo esse tempo ele estar abaixo do CDI, foi um momento onde ele virou essa chave e conseguiu uma rentabilidade muito interessante com a variação do dólar, tá? Então, assim, é um fundo, como eu comentei, que serve muito para proteção. Não foi um fundo que desde 2016, que é a data inicial que a gente está comparando, andou, mas é bem importante a gente ter sempre uma carteira bem diversificada. Para o nosso case final, pessoal da SESC, queria bastante agradecer a presença de vocês até aqui na aula. Acho que está sendo algo bastante proveitoso para a gente, mas vamos lá. Aqui, por último, a gente trouxe um comparativo entre fundos que a gente tem no banco. Eu peguei o fundo da Caixa Econômica e o fundo que a gente tem na corretora,
tá? A principal ideia dessa apresentação é exatamente mostrar que nem sempre os bancos eles estão preparados para receber os seus investimentos, que dentro de uma corretora a gente tem uma gama de produtos muito maior, que são equipes especializadas nisso e que podem conseguir uma rentabilidade mais atrativa lá na frente, tá? Então a gente pode observar, essa é um comparativo desde 2016, tá? Esse fevereiro de 2016 até o fevereiro de 2021, então a gente tem um intervalo aí de 5 anos. A gente tem uma rentabilidade de 77%, 77,95% do Quantitas, que seria o fundo da XP, e de 65,83% no fundo da Caixa Econômica, tá? Mas, indo para o próximo slide, quis comentar um pouco do que isso significa em dinheiro, né? O quanto que isso vai pesar lá no final das contas, e eu queria chamar bastante atenção aqui para os dois exemplos que a gente trouxe. O primeiro de 5 anos, né? A gente pode perceber que a diferença anualizada, até ali na rentabilidade, onde eu trouxe, que seria a taxa média que rende os dois fundos, ela nem é tão expressiva assim, é de 10,65% contra 12,22% do Quantitas, isso no ano. Porém, em 5 anos, numa aplicação de 50 mil, que seria o mínimo para aplicar no fundo da Caixa, a gente tem uma diferença de R$ 6.000 com 60. Isso em 5 anos. Quando a gente olha para o extremo longo prazo, ali numa janela de 20 anos, que é onde a gente vai ter uma diferença mais significativa de longo prazo e que a gente consegue conquistar a independência financeira quando uma carteira é bem montada, tá? A gente tem uma diferença de 123 mil com 260,50 centavos, né? Então essa diferença pode custar às vezes um novo apartamento, um carro, dependendo muito do período, né? E às vezes 1% a gente olha, nem é tanto assim, de 10,65 para 12,22, mas faz uma diferença gritante. É bem importante a gente sempre escolher bem os produtos onde a gente está investindo e deixar na mão de pessoas especializadas. Agradeço novamente a atenção de vocês e para qualquer dúvida e auxílio a gente está à disposição. Um abraço.